Paz de Deus com todos. Estou mandando mais um vídeo de uma pregação, já lá com seus comentários. O vídeo é curtinho, 8 minutos, um pouco mais, para vocês, se vocês conseguirem ouvir todo, vocês vão ver o que ele disse em relação às obras de Deus. Vamos lá. Então vamos para o vídeo. Quando nós somos repreendidos por um homem sábio, pela palavra de Deus, nós temos que abaixar a cabeça. Graças eu te dou, eu quero aprender. Quando você for repreendido por um homem sábio, pela palavra, está se referindo a eles mesmos. Então vocês estão vendo que eles estão querendo honraria. Quer falar o que eles querem falar e você quer que você abaixe a cabeça ainda, ouviu? Abaixa a cabeça e escuta o homem sábio falar. Mas não é esse tipo de sabedoria que vocês têm escutado aí ultimamente. Então, não tem como nem abaixar a cabeça e nem ficar calado. Está se considerando que ele é um homem sábio e que ele está pregando, inclusive, uma palavra de repreensão. Então, se você for sábio, você ouve essa palavra que está vindo da boca de um homem sábio. Acabou se engrandecendo e, na verdade, o que eles pregam não se dá para aprender. Ultimamente, o que a gente tem escutado esses irmãos pregar não é uma palavra de um homem sábio e muito menos não é uma palavra bíblica, não é uma palavra pregada mesmo daquilo que eles leem, porque eles leem uma coisa e pregam outra. Então, sinto muito em dizer, mas não dá para aprender com essa sabedoria aí não. Vamos continuar. O soberbo não aceita aprender não, mas o sábio aceita. O soberbo, quando é repreendido, ele fica seu inimigo, o sábio fica seu amigo. Então, se você não aceitar todas as besteiras, falar o português claro que eles falam lá, você é soberbo. Nós que estamos criticando eles consideram soberbo. Porque nós não aceitamos esse tipo de coisa que eles falam aí. Sábio para ele é aqueles que estão ali, que fica quietinho, calado e ainda solta o glória para eles. Glória, glória, ele se vai e desce com isso aí. E nem humildade não tem. Se você não tem o que pregar, meu amigo, se você não está inspirado para pregar, desce da sua cadeira de vaidoso que você está e deixa o teu irmão pregar. Quantos anciãos que estão lá? Quantos anciãos que não estão aí, sentados aí nesse dia? Deixa outro irmão. Você não tem nada, está percebendo que está um vazio dentro de você, você vai abrir a boca, você vai se complicar, né? Você vai dar matéria para nós criticar, porque nós vamos criticar mesmo, não tem jeito. Vamos continuar. Glórias ao Senhor, seja outros lábios e não os teus. Não fica contando as suas vitórias, contando a obra que Deus fez. E aqui ele diz para você não contar as suas vitórias e nem contar as obras que Deus fez. Não pode contar as obras que Deus fez. Mas aí sempre tem algum CCBano que vai defender, né? Vai dizer assim, não, ele está dizendo para não se gloriar. Não, não foi isso. Se fosse isso, ele teria falado aí. Não foi isso, não. Ele diz para não contar as obras que Deus fez. Para não contar os milagres que Deus fez, os testemunhos. Ele foi claro, irmão. Ele não está falando de quem está se gloriando, não. Que eu sempre falo, às vezes em algum vídeo que eu vou explicar alguma coisa, eu sempre o conselho que eu dou, eu sempre falo o seguinte, nunca conte os seus projetos para ninguém. Projetos é aquilo que ainda está no papel, aquilo que ainda você está planejando em fazer. Porque aí sim, a inveja pode se levantar, e inveja é uma energia nociva, e ela pode atrapalhar os seus projetos. Atrapalha. Entendeu? Um sonho que você tem, um desejo de uma realização, isso não pode contar. Mas aí não, irmão. Aí ele falou para não contar as obras que Deus fez. Ele foi sucinto, ele foi claro. Mas como sempre vai ter lá aqueles que não tem nada para falar, não tem nada para debater, para discutir, e vai falar isso daí, não tem problema. Se você não concorda comigo, não é obrigado. Então o que ele está querendo dizer é isso mesmo, certo? É isso daí mesmo. Não é para contar testemunho. E é por isso que as igrejas ninguém ouve mais testemunhos. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que essas. Cadê essas obras? A gente só vê irmãos levantar para testemunhar, para chorar.
para contar que está aprovado e reclamações. Mas milagres de obra mesmo não tem, porque se for contar também, os que levantam para contar obras ficam com medo porque tem muitos irmãos, não são todos, que ensina para tomar cuidado com as obras fantásticas. Então os irmãos ficam com medo quando escutam uma obra, né? Ah, será que é verdade? Será que não é? Eu estava uma vez numa igreja que tinha um cooperador que era assim, né? Ele dizia para a Irmandade tomar cuidado com esse testemunho. Quando levantava um irmão nessa igreja para testemunhar, a Irmandade olhava para o cooperador. Se o cooperador desse o aval ali, balançasse a cabeça, que estava gostando do testemunho, o povo ia atrás. Eram guiados por ele. Olha só, era guiado pelo cooperador. E se o cooperador fechasse a cara, ninguém dava glória. As obras de Deus são para contar, mas ninguém está ouvindo mais ultimamente testemunhos na congregação. Teve épocas no passado que a gente ainda ouvia, mas hoje está devagar. Nós temos várias referências hoje, os irmãos que estão ouvindo esse áudio aí. Quantos irmãos, quantos milagres Deus fez na vida de vocês? Na minha vida também. Quantos milagres que Deus fez na minha vida? Muitos. Né? Então teríamos muita referência aqui atualmente. Mas vamos buscar uma referência bíblica. Vamos ouvir o testemunho de Davi. A obra que Deus fez na vida de Davi. As vitórias que Deus deu para Davi serviu de testemunho para erguer a fé do próprio rei. Porque quando Golias se apresentou, não tinha ninguém que podia enfrentar ele. Então quando Davi se dispôs a enfrentar o gigante Golias, o rei Saul poderia ter proibido, ele era rei. Ele podia ter falado, não, você não vai. Como falou para ele, você não tem experiência. Tentou colocar a espada nele, tentou armar ele, mas não dava, não tinha jeito. Deus queria fazer uma obra ali. E aí o que aconteceu? Davi, para fazer com que o rei acreditasse nele, o que Davi contou? Contou 2 obras. Contou 2 milagres. Olha, rei, certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e apareceu um urso e atacou a ovelha. Eu, sem ter nada na mão, matei o urso e salvei a ovelha. Depois veio o leão, também atacou uma das minhas ovelhas. Eu também matei o leão. Como Deus foi comigo, com o urso, contra o urso e contra o leão, será comigo contra esse incircunciso filisteu, que desafiou Deus, o Deus vivo, e edificou a fé do rei. Glória a Deus. Edificou a fé do rei, irmão. Então, naquele momento, o rei não tinha outro jeito. Falou, então, libera o menino, libera o rapaz. E ele foi e venceu, não foi? Olha como é importante contar as obras que Deus faz, os milagres, as vitórias. Edifica a fé de outras pessoas. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou parando por aqui. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe. Tchau.